Oi, gente, tudo bem? Oi, todo mundo. Que legal, que bom ter vocês aqui, que bom ter vocês aqui comigo nesse workshop sobre o sono infantil. Tô muito contente de estar com vocês. Vou me apresentando aqui já para todo mundo. Todo mundo tá me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Tá dando para ver direitinho? Como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, gente. Então tá bom. O meu nome é Bruna, para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos, sou mãe de três meninas muito lindas, uma de 5 anos, uma de 3 e uma de 2 aninhos, a Alice, e grávida, assim, não precisava falar muito que tá grávida, porque já dá pra ver, né? Mas eu tô grávida de um menino, 32 semanas já, esperando o João. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ah, eu sou casada há 7 anos já com o Pedro Botelho, meu fiel marido, amigo, escudeiro, amor, paixão da minha vida. Que me ajuda, foi ele que, por causa dele que eu tô aqui, na verdade, né? Ele que sempre me impulsionou a fazer essas coisas e me ajuda a colocar assim a cara pra todo mundo. Gente, tudo começou quando eu tava grávida da Lulu. Eu ficava muito irritada quando as pessoas diziam: ai, aproveita pra dormir agora, porque depois não vai mais dar pra dormir. Ai, eu ficava muito brava, muito brava. Eu assim, quer saber? Eu vou começar a estudar esse raio desse sono das crianças. E aí eu comecei a ler um monte de livros e tal, e aí cada filha que foi nascendo diferente da outra, né? Porque vocês sabem, cada filho é um filho. Então, é, cada filha foi vindo diferente e foi ficando cada vez mais especial e os desafios foram crescendo junto com elas, mas todas elas, por volta dos 5 meses, já dormiam a noite toda. Então, deu resultado, deu resultado todos os estudos que eu fiz, a minha dedicação. E também, claro que as crianças colaboram, né? Principalmente a Lulu, que foi um caso à parte, que já dormia super bem com 37 dias. Mas enfim, foi assim que começou todo o estudo sobre sono. Foi assim que eu comecei a estudar, tive essas experiências, essas 3 experiências, né? Agora eu vou ter a próxima. Vamos ver como que vai ser. A gente tá bastante ansioso esperando o Joãozinho. E por conta dessas experiências, né, eu decidi fazer o curso sobre o sono, né? Então, no Instagram, eu já tava há um tempo no Instagram e muita gente quer falar sobre esse assunto do sono, né? Uma coisa que é, deixa as mães bastante cansadas, assim, frustradas, né? Nasce o bebê, daí ela começa a parar de dormir, aquela coisa toda. Então, isso era uma coisa que frustrava muito as mães, tinham muitas dúvidas. E por conta desses estudos todos que eu fiz e por ser um assunto que eu gostava de falar, eu achei por bem fazer o curso Durma Bem, Meu Amor. E aí eu fiz a primeira turma, que foi um sucesso, foi super legal. E ver o resultado, né, na vida dessas famílias me impulsionou ainda mais. Então eu tô aqui de novo para contar um pouquinho para vocês sobre essas questões do sono, né, que existe para dizer o seguinte: existe salvação. Muita gente me pergunta: ai meu Deus, a minha história é assim, 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 assim. Aí conta uma lista assim, só história triste. Aí fala: tem salvação? Tem salvação, gente. Tem salvação completamente. Tá? Fiquem tranquilos, a gente tá aqui para começar a falar um pouquinho sobre isso, porque o assunto do sono é desse tamanho, né? É enorme, tem muito assunto mesmo pra gente conversar. Então, gente, tá, faltou eu falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: ah, é maravilhoso as crianças dormirem a noite inteira. É muito importante para a vida do casal, é muito importante para o casamento.
tá? Quando os filhos nascem, às vezes as famílias se voltam toda para a criança. É claro que um recém-nascido demanda um pouco mais de atenção, a gente sabe disso, mas todo o trabalho que os filhos trazem, né, acabam que demanda um pouco um pouco a mais, né, dos pais, e eles acabam se voltando então para atender as necessidades dessa criança e não tem mais tempo para o casal. Então é muito importante que os filhos durmam a noite toda para que o casamento continue, né, sendo prioridade, como ele deve ser na vida da família, né? Isso faz bem para toda a família, quando o casal tá unido, tá harmônico. Os pais também precisam continuar fazendo as suas coisas de sempre, né? Então, assim, gente que gostava de fazer atividade física, né? Muita gente tem problemas, às vezes até na coluna, coisa assim, precisa continuar fazendo atividade física. Então, que as crianças durmam cedo e durmam a noite inteira é importante para que a gente continue fazendo as nossas atividades, tomando banho, né, gente? Lavando, escovando o cabelo, se arrumando. Então, assim, é muito especial a gente poder marcar com alguma pessoa, com algum amigo para vir em casa e saber que o filho vai estar dormindo, então você vai poder conversar. É muito bom para a criança, para que ela se desenvolva da melhor forma possível, né? Então, descansando o que ela precisa, as horas que são necessárias de sono, para que ela não seja uma criança irritada, uma criança cansada, que tem dificuldade de concentração, enfim, tudo isso a gente vai falar hoje. Então, só para vocês ficarem com um gostinho aí do que é a maravilha que é, né? Então, dá até para gravar curso, ó, gente. Dá até para dar aula, dá para dar curso. Quando as crianças dormem bem, as minhas já estão dormindo desde as 7h30. Então é muito bom, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Vamos começar? As dicas para que vocês consigam já começar a aplicar hoje mesmo na família de vocês e ter muito sucesso, tá bom? Então, assim, quando a gente fala do sono dos bebês e das crianças, as pessoas logo pensam em dois caminhos, tá? Que é o quê? Ou o caminho do mártir, meu Deus, essa criança vai chorar até quando tiver 1 ano. Enquanto ela não tiver 1 ano, eu não vou dormir uma noite inteira, não tem jeito, é assim mesmo, eu vou aceitar essa vida pra mim. Ou o caminho do seguinte, deixa essa criança chorar. Deixa essa criança chorar até dormir para ver se ela não aprende rapidinho a dormir a noite toda. Deixa ela no quarto. Apaga a luz, fecha a porta e ó, faz de conta que nem tá acontecendo nada. Já ouviram falar essas técnicas de deixar o bebê chorando? Então, e quando os pais não querem nem ser o mártir e nem ser o carrasco? Existe uma alternativa? Claro que existe. E eu tô aqui hoje para falar para vocês. Só que ao mesmo tempo que existe um caminho, não é um único caminho, como assim uma receita de bolo. Não é uma mágica. Se vocês vieram até aqui hoje pensando assim, eu vou lá para aprender 10 passos para o meu filho dormir bem a noite inteira. Você não vai encontrar. Não vai encontrar no workshop, não vai encontrar no curso. Por quê? Porque cada criança é única e cada família tem a sua própria dinâmica. Então não tem como a gente pegar uma receita, uma forma de fazer e aplicar. Então, muitas vezes a pessoa aplica, né, lá, sei lá, o Nananenê ou a encantadora de bebês, eu acho muito legal. Todas essas técnicas podem servir para uma outra coisa, para dar uma outra ideia, mas assim, dificilmente é isso que vai resolver o sono do seu filho, porque é, não é um passo a passo. Tudo que influencia o sono de um bebê, de uma criança pequena, é alguma coisa muito mais ampla, para além daquele momentinho ali que é antes de dormir, ou a madrugada, ou o horário da soneca. Muita coisa tá em jogo, né? Então não existe fórmula mágica, tá, gente? Bom, em segundo lugar, eu queria falar sobre os porquês de uma criança acordar várias vezes à noite, né? Óbvio que podem ter muitos porquês, mas a gente começa já, o ponto de partida é natural, sim, que um bebê acorde várias vezes à noite.
Primeiro por uma questão fisiológica, né? Se a gente for pensar do nascimento até os 4 meses, o ritmo, né? O relógio biológico do bebê não tá ajustado ainda. Então, ele mama e dorme de dia e de noite, certo? Então, assim, além dessa questão natural, existem os ciclos de sono. Eu não sei quantos de vocês que se inscreveram na lista de espera assistiram a aula sobre fatos básicos do sono. Quem assistiu já aprendeu lá que existe um ciclo de sono que é o seguinte: a criança, o bebezinho, né, ou a criança adormece, passa por 3 estágios de sono, aí ele chega até o sono REM, que é aquele de movimento rápido dos olhos, onde o bebê tá dormindo profundamente, mas a mente dele, né, tá sonhando, enfim. E aí ele volta, passa por esse estágio e volta até que ele tem um breve despertar. Quando ele tem esse breve despertar, se ele é bebezinho e tá com fome, ele vai chorar pra mamar. Se ele adormece com chupeta, ele vai pedir a chupeta. Se ele adormece embalado, ele vai querer ser embalado. Então, a cada breve despertar, os bebês têm até 9 breves despertares, são até 9 ciclos de sono. Tá, então não duvidem quando uma mãe fala que amamenta a cada 2 horas. É possível. Imagina, se esse bebê vai dormir sempre mamando, toda vez que ele despertar, ele vai pensar: opa, preciso mamar. Preciso mamar para voltar a dormir. E é isso que ele vai pedir. Então, gente, esses ciclos de sono fazem com que a gente compreenda, dê o primeiro clique, né? Ah, tá, então é natural. Isso acontece, existe, como que eu vou pensar, como que eu vou fazer nisso, né? E aí que entra a questão da associação de sono também, que vai ser assunto da nossa próxima aula. Muita gente mandou pergunta sobre esse assunto, realmente. Então, assim, às vezes a gente que é adulto também passa por esses breves despertares, né? Mas a gente passa em média 4 a 5 vezes por noite. Geralmente a gente puxa a coberta, ajeita o travesseiro, desliga ou liga o ventilador, o ar-condicionado e volta a dormir e beleza. Uma criança que já aprendeu a dormir sozinha, que adormece sozinha e dorme a noite inteira, o que aconteceu com ela? Ela dominou esse breve despertar. Ela sabe adormecer. Então, ela sabe que ela acordou, que é de noite, madrugada, e ela vai voltar a dormir, tá? Então, gente, muita coisa muda, né? Então, eu falei pra vocês sobre a receita de bolo, que a gente não tem como oferecer essa receita de bolo e dar certo, né, para todas as crianças do mundo a mesma receita. Então, o que acontece? O que a gente precisa não é de uma resolução única, mas a gente precisa como se fosse uma mochila de ferramentas. Eu preciso ter as ferramentas necessárias para ajustar o sono do meu filho em cada fase da vida dele. E se a gente se mudar? Eu vou saber o que fazer. E se a rotina mudar, ele entrar na escola? Eu vou saber o que fazer. E se a alimentação da família mudar? Eu vou saber. E se a gente viajar? E se? Quando a gente tem uma visão ampla sobre o sono, quando a gente entende quais coisas estão influenciando esse sono do bebê, então a gente consegue fazer ajustes nesse sono para aquilo que for melhor para mim, para minha família, para o meu filho naquele momento, tá? Então, essa é a ideia tanto do workshop quanto do workshop é assim, né? Desse tamanho. Mas a ideia principal do curso é essa: é equipar os pais. Vocês são responsáveis por ensinar os filhos de vocês a dormirem bem, a adormecer sozinho, dormir a noite inteira. E como que vocês vão fazer isso? Tendo a mochila de ferramentas, tá bom? Então, isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque a falta de sono afeta negativamente a vida dos nossos filhos. Além de a gente não conseguir dormir, além de a gente não conseguir dormir bem, além de a gente ficar cansado e exausto, assim, desnorteado, também existe essa questão
da própria criança, né? Que é a principal, coitada, que mais sofre. Como? Fica irritada, fica com as emoções exageradas, né? Hiperativa. Então, muita gente acha que a criança, quando tá hiperativa, ela não tá com sono. Ah, não, mas olha só, tá pulando aí, ó, não quer dormir agora. Na verdade, muitas crianças se tornam hiperativas justamente pela privação de sono, pela falta de sono, né? Ai, tô vendo que o YouTube travou realmente. E aqui eu não vou saber como voltar. Então, quem quiser acompanhar a gente no Instagram, pode vir, tá, pessoal? Eu vou deixar salvo amanhã. Quem sabe vocês conseguem assistir, tá bom? Peço desculpa, mas a internet é assim, né? Eu não sei se é porque aqui vai chover, sei lá. Mas enfim, só para avisar então, pessoal, que eu tô sabendo que travou lá, tá, gente? Então, gente, existem muitos prejuízos para a criança que não dorme bem à noite, para o bebezinho que não dorme bem à noite. Por mais que seja natural, né, que a criança tenha esses ciclos de sono e tal, é mais natural ainda que nesses ciclos ela volte a adormecer. É muito importante isso para ela. Por quê? Quando ela não dorme bem, a gente já falou, né? Então ela fica irritada, fica hiperativa, demora para se recuperar das doenças, tem um prejuízo na coordenação olho-mão, falta de concentração, prejuízo na memória. Por quê? Porque não dormiu bem. Imaginem que a gente, quando tá com sono, fica com todos esses sintomas. Adulto, né? A gente fica irritado, a gente fica estressado, a gente fica cansado, não fica de bom humor. Nós, que dominamos a nossa afetividade. Uma criança que não tem esse domínio vai fazer o quê? Vai se jogar no chão, vai fazer birra, vai fazer manha, vai ficar chateada, não vai querer brincar, não vai querer fazer nada, vai querer ficar só parada na frente da televisão. Enfim, várias coisas vão acontecendo com essa criança. Por quê? Por causa da privação de sono. E o mais interessante, que na minha opinião é o pior de tudo, é que a falta de sono afeta o próprio sono. Então, quando uma criança não consegue dormir bem, essa falta de sono noturno afeta o sono diurno e vice-versa. Quando uma criança não dorme bem de dia, ela não vai, no geral, não vai dormir bem à noite. Porque isso interfere, ela tá muito cansada, ela tá esgotada. Então não vai conseguir dormir bem à noite. Ela vai ter o sono inquieto e pode ter mais pesadelos ainda, né? Então não é legal. Então vamos lá. O que a gente pode fazer então? E muita gente pergunta com relação a desde o nascimento, o que a gente pode fazer desde o nascimento para ajudar o nosso filho a dormir bem, né? A dica número um, antes mesmo de dar banho no mesmo horário, ensine a diferença entre dia e noite, que são bem básicos, né? Assim, todo dia dar o banho no mesmo horário, né? Se recém-nascido veio para casa, o que eu faço? Dá banho no mesmo horário e ensina a diferença entre dia e noite, né? É mais claro de noite é no escuro, é mais silêncio, aquela coisa toda. Mas antes mesmo disso, antes mesmo de começar a pensar em dar banho no mesmo horário, a coisa principal que a gente tem que fazer é olhar para o nosso filho. É olhar para esse bebê. É parar o que a gente está fazendo e olhar. A gente precisa conhecer essa pessoa. Nasceu alguém que é uma pessoa nova, uma pessoa diferente, é um ser humano, cheio ali da sua própria personalidade. É alguém especial, é alguém diferente, não é como um objeto, né? A gente precisa então olhar para essa criança, olhar para esse bebê e avaliar, né, antes de tomar qualquer atitude com relação ao bebê. Por quê? Tem até um livro sobre crianças francesas que fala sobre a pausa, e essa pausa é uma extensão de olhar para o bebê.
Porque muitas vezes a gente é reativo com o bebezinho, né? Então, se a gente ouve o bebezinho chorar, ou resmungar, ou se mexer, e aí o que acontece? A gente sai correndo e começa a fazer vários testes com o bebê. A gente pega o bebê no colo, daí a gente chacoalha, daí oferece uma mamar, dá o outro, vira, vê se é a fralda, vira para um lado, vira para o outro, embala, e vai fazendo várias coisas com o bebê que o bebê nem pediu, nem pediu aquilo, entende? Ele nem. É, ele não. Ele tá comunicando ali alguma coisa. E a gente precisa olhar, a gente precisa ter calma, ter tranquilidade, entendeu? Pensar um pouquinho. Como que tá o dia desse bebê? O que que ele fez hoje? Que horas que ele mamou? Que horas que ele dormiu? Que horas que eu troquei? Como é que tá isso? Como é que isso tá acontecendo? Como é que tá o dia dele? A gente tá fora de casa, a gente tá passeando, tem muito barulho, eu tô muito agitada, hoje tá sendo um dia muito agitado na minha casa. Então a gente tem que pensar sobre essas coisas antes de mais nada, né? Então assim, a primeira coisa é olhar para o bebê e assim, a Araceli tem falado muito sobre ansiedade, né? Não sei quantos de vocês têm acompanhado aí o que ela tem colocado no Instagram dela sobre ansiedade, e existe muita ansiedade nos pais, né? Claro que querer que a criança durma a noite inteira é uma coisa normal, a gente quer que a criança durma bem, ok, né? Beleza. Mas a gente precisa saber, como o Dr. Moisés fala, que o problema do bebê a gente resolve no bebê. E o nosso problema a gente resolve na gente. Então, não adianta a gente querer resolver um problema nosso no bebê. Se a gente tá agitado, se a gente tá ansioso, se a gente não tá conseguindo nem observar, né, o que tá acontecendo com esse bebê, então a gente não vai ter como ajudá-lo. Uma casa tranquila, onde, né, harmoniosa, onde tenha tranquilidade, com certeza vai transmitir essa tranquilidade para o bebê, e isso vai trazer muito mais benefício do que qualquer técnica de sono, de qualquer coisa, entendeu? Então, se a primeira coisa é isso, é a gente ter um olhar atento. Ter um olhar atento, tá bom? A gente tem que saber que, como pais, a gente tem um papel a exercer, a gente tem umas tarefas assim que a gente tem que fazer, é nossa responsabilidade. E é sim o trabalho dos pais ensinar gentilmente os bebês como dormir bem. Assim como mais tarde a gente vai ensinar como ter boa higiene, como fazer bem as refeições e etc. Então, gente, é o seguinte: muita gente acha que não deve fazer nada para a criança dormir melhor, porque isso é uma coisa natural. Balela. A mesma coisa a alimentação. Ah, uma hora vai comer. Balela. A gente precisa sim ser intencional na nossa maternidade. A gente precisa agir com intencionalidade, porque como adultos, como pais, a gente tem um objetivo para a vida daquela criança e a gente sabe aonde ela precisa chegar. Então a gente olha para um bebê que acorda a cada 2 horas e a gente não pode dizer, ah, uma hora vai dormir a noite toda. Não, isso está afetando a saúde do bebê, afetando a nossa, e a gente precisa ter um objetivo e ir tomando decisões, atitudes para que a gente possa ajudar esse bebê, ensinar esse bebê a dormir bem a noite inteira e a gente também dormir bem e cuidar da nossa vida de um modo geral. Então, isso é muito importante, a gente ter o sono como algo, como uma questão de saúde, assim como a alimentação, e é o nosso papel, né? Então, vou apresentar para vocês a nossa maior aliada nesse ensino todo que a gente precisa fazer para os nossos filhos, que é tchan, 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 a rotina! Gente, a rotina. Eu sei que tem gente que tem calafrio quando escuta essa palavra, mas eu sou muito melancólica e eu posso falar com muito orgulho dessa palavra linda, maravilhosa, que ajuda os pais. Brincadeira, gente. Mas é sério, a rotina é uma coisa muito importante.
Muito importante, não menosprezem a rotina. A rotina é a primeira coisa, é o primeiro passo. Quer dizer, o primeiro é o olhar bem pro bebê, né? O segundo, assim, que é uma coisa que precisa demais, é a rotina. A rotina, ela comunica para os nossos filhos o que é, que momento é aquele, tá? Do dia. Então, assim, as crianças pequenas, os bebês muito menos, né? Mas crianças pequenas não têm relógio. Eles não sabem que horas que é, se é uma, se é duas, se é 10 da manhã ou 9, ou que horas são. Eles não sabem. Então, cabe a nós, pais, termos uma sequência de atividades que a criança faça para que ela se situe. Isso se chama previsibilidade. A gente dá para a criança uma segurança, a gente dá para a criança previsibilidade e ela se sente bem nesse quadrado. Por quê? Porque ela sabe o que vai acontecer. Vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois aquilo. Pronto, não tem outra saída, não tem outra alternativa. As crianças, elas não são super criativas. Hoje quero fazer uma coisa diferente. Hoje eu quero fazer. Não! Geralmente a gente é assim, vamos fazer uma coisa diferente porque a gente é adulto e a gente tá sabendo que tem 7 dias na semana, dos quais 5 geralmente a gente trabalha fora, né, de casa, vai cumprir o expediente. 2 a gente vai. Então a gente já sabe o que vai acontecer, então a gente quer mudar. Para a criança, não, ela não tá sabendo isso. Cada dia é um dia. Então é importante que ela tenha pelo menos essa ordem do dia. O que vai acontecendo cada dia? Essa ordem, ela não pode ser importada de outros locais, tá? Então, assim, é muito importante que a gente saiba que a rotina, ela é alguma coisa particular. Por mais que geralmente se toma café às 8 horas da manhã, geralmente se almoça meio-dia, pode ter variações de família para família, certo? E a gente tem que saber isso, não adianta querer ter a rotina da família A ou B, porque viu na internet, porque viu no livro, porque viu não sei aonde. Como que a gente vai criar a nossa rotina? A gente vai, todo mundo já tá sabendo, né? Olhar para os nossos filhos. A gente vai ver o ritmo deles, a gente vai ver qual é o momento que eles sentem mais sono e assim a gente vai moldando. Mas o meu filho sente sono 5 horas da tarde. Não é hora de dormir 5 horas da tarde. A hora da soneca é no início da tarde e o sono da noite deve ser no início da noite por volta de 7 horas, 8 horas da noite. Então, assim, é claro que eu não posso criar uma rotina totalmente diferente de tudo, né? Tem que existir mais ou menos uma organização. Só que eu vou partir do quê? Do ritmo da criança. Então, eu vou partir do que eu já conheço. Meu filho geralmente sente sono nesse horário. Então, eu vou ajustando 15 minutos por dia, antecipo um pouquinho, coloco um pouquinho para depois. Enfim, eu vou ajustando conforme os meus filhos, como é que eles estão reagindo, né? Para cada coisa. Então, a rotina é uma coisa muito importante, tá bom, gente? Tente organizar primeiro dia as sonecas diurnas, as atividades que são feitas. Primeiro estabelecer uma rotina para o dia. Depois a gente vai estabelecer a rotina para a noite. Na verdade, aquela rotina de antes de dormir, ela é muito importante. Porque, como eu falei, né, a criança não sabe que aquela é o horário de dormir, ela não tem relógio. Então, se eu começo a servir o jantar, vamos supor, tá? Aqui um exemplo, não é obrigatório ser assim. Mas, por exemplo, então eu começo 6h30, eu dou a janta, daí eu, sei lá, leio a Bíblia ali com as crianças, né? Aqui em casa a gente faz isso. Depois de jantar, a gente lê a Bíblia. Depois todas as crianças vão tomar um banho. Aí todas as crianças escovam os dentes, colocam pijama, apaga a luz, liga o ar-condicionado, aí a gente faz uma oração, dá beijo de boa noite e sai do quarto. Esse é um exemplo. Quanto mais elementos eu tiver e forem sempre iguais, tipo assim, ligar o ar,
fechar a cortina e que ainda mais, ó, se a criança participar, melhor ainda. Tipo assim, ó, a criança é quem fecha a cortina, a criança é quem liga o ar-condicionado. Melhor ainda, porque ela tá mais introduzida ainda com aqueles elementos da rotina, né? Então, assim, essa rotina noturna, ela é muito importante. Se não existe esse hábito, vamos supor, mesmo que seja assim, vou ler uma história e tal e vai dormir. Se não existe a criação desse hábito, a criança fica à mercê de outras associações de sono, por exemplo, mamar, chupar chupeta, embalar, porque ela fica esperando que alguma coisa a faça adormecer. Ao invés de ela saber que simplesmente chegou o momento de ela dormir, ela vai deitar na cama dela, vai fechar os olhos, vai esperar um pouquinho e vai adormecer. Muita gente fala com relação à rotina de que a criança vai para a cama muito agitada ainda. Por quê? Porque a mãe ainda não dominou a rotina diurna. Tem que haver uma preparação. O dia dessa criança vai influenciar no sono noturno dela, com certeza. Saibam disso. Sejam as sonecas que foram ou não tiradas, foram tiradas no tempo adequado, né? Uma soneca tem que durar no mínimo 1 hora. Se não dura 1 hora, não deu para fazer todo o ciclo para a criança descansar. Então, muitas vezes a criança vai e tira uma soneca de 20 minutos, 30 minutos, acorda muito mais irritada do que quando ela foi dormir. Por quê? Porque ela não descansou o suficiente. Então, é muito importante que o dia dessa criança tenha uma certa ordem, tá bom, gente? E como a Arielle Pedrosa falou hoje, quando ela indicou a live, que é o que a Charlotte Mason fala, tem que existir um equilíbrio naquele tripé, né? Repouso, e me ajudem a grávida. Repouso, atividade, enfim. Tem que existir um equilíbrio entre as atividades do dia da criança, alimentação, repouso, atividade, tá? Isso é muito importante, a gente tem que saber, assim, fazer mais ou menos o esqueleto do nosso dia. Podem começar com a questão da nutrição, né? Podem começar com a questão da alimentação. Isso, nutrição, tá todo mundo falando. Nutrição, repouso e atividade, né? Isso. Então, podem começar organizando a alimentação, que é mais ou menos o que a gente consegue fazer com mais facilidade, né? Que é fazer o café. Aí, Arielle, obrigada. Exercício, repouso e nutrição. Ai, gente, minha cabeça. Então, assim, é mais fácil a gente organizar essas coisas, né? O horário de tomar café da manhã, almoçar e jantar. É muito mais tranquilo a gente começar a organizar por aí. Depois a gente vai encaixando as outras coisas e o repouso nisso também, tá? Então, assim, horário de soneca tem que ser estabelecido. Se ainda é bebezinho, tira 2 sonecas, um horário fixo para soneca da manhã, um horário fixo para soneca da tarde, horário fixo para dormir todos os dias à noite. Gente, por favor. Isso é muito importante, é fundamental que as crianças tenham um horário para ir dormir todos os dias. Muito importante mesmo, tá bom? Então, só revisando que a rotina é importante, né, para previsibilidade e segurança, para acertar o relógio biológico do bebê, para reduzir o estresse e a tensão e para organizar o dia a dia da família e da criança, tá bom? Então, eu fiquei de responder 2 perguntas. Gente, foram mais de 100 perguntas. Agradeço a participação de vocês. Algumas eu tentei responder já nos stories mesmo. E 2 eu falei que eu ia responder aqui, tá? Então, a primeira é da Elane Tavares 20. Ela pergunta o seguinte: por que a criança faz birra no horário de dormir noturno? E a gente já tem a nossa resposta, né? Depois dessa primeira aula. A criança faz birra porque esse horário de dormir dela não tá na rotina. Ela não tá preparada. Aquilo para ela é uma surpresa. Então, assim,
ela tá brincando e aí de repente é a hora de dormir. Ela não quer, porque ela quer continuar a brincar, ela quer continuar a fazer o que ela tava fazendo, né? Ela não quer aquilo ali. Ela não sabe, ela não foi nem ensinada também, por exemplo, que quando é de noite é a hora de dormir. Então, várias vezes as minhas filhas questionam: ai, mãe, mas já é a hora de dormir? Eu falo: gente, olha lá, tá escuro. Quando tá escuro é a hora de dormir. Vamos lá, já tá na hora do jantar. A minha filha mais velha, que tem 5 anos, eu já aponto pro relógio. Aí a de 3, que é muito ligada, assim, ela quer ficar esperta também, ela também já tá aprendendo a olhar a olhar a hora. Eu falo: olha lá, que horas são? Aí ela fica olhando, né? Ah, mãe, são 7 horas. Eu falo: 7 horas, já tá na hora de jantar e dormir. Ah, mãe, mas hoje eu quero dormir só 8 horas. Ela fala: quero dormir só 8 horas. E eu digo que, ai, minha filha, tá certo, mas até a gente terminar de comer, botar o pijama, escovar os dentes, orar, tal, vai dar 8 horas. Enfim, só para dar um exemplo seguinte, a gente diminui a birra para a hora de dormir, tornando aquele momento previsível. E não só previsível, vocês vão ver que esse momento também se torna desejável para a criança. As crianças começam a desejar a hora de dormir, elas começam a se sentir cansadas. Então, hoje teve uma pergunta sobre a rotina quando está viajando, né? Depende da criança, tudo que elas querem é ir dormir no horário delas, entendeu? Então, assim, a gente dá aquela forçadinha porque a gente quer viajar, a gente quer passear, é gostoso, é férias, mas a própria criança muitas vezes sente a necessidade de dormir naquele horário. Por quê? Porque o relógio biológico dela está condicionado a isso, porque a mente dela está condicionada a isso, tudo aquilo ali é previsível, ela sente segura se ela vai dormir na hora que ela se sente cansada, que é a hora que ela dorme todos os dias. Então, isso é muito importante para as crianças, tá bom? Então, quer diminuir a birra antes de dormir, da hora de dormir? Tenha uma rotina. Tenha uma rotina que seja igual todos os dias e principalmente que a criança participe. Conversa com a criança já desde o início. Quando começar, logo depois que ela acordar da soneca da tarde, já pode começar a falar. Ai, pois é, e mais tarde a gente vai fazer o quê? Ai, a gente vai jantar, mamãe hoje vai fazer um jantar especial para nós. Vai ter o sucesso é macarrão com carne moída. Vai ter macarrão com carne moída, eu vou fazer e vai ser muito gostoso. E depois? Depois a gente vai fazer o quê? Ah, depois a gente vai tomar banho. Ah, e depois a gente vai botar o pijama. Qual é o pijama que você vai botar e tal? Então, assim, contar para a criança as coisas que vão acontecer. Várias vezes de manhã já eu falo para as meninas, hoje, sei lá, terça-feira, hoje tem natação. Primeiro a gente vai ler o salmo, depois a gente vai pra natação, depois a gente vai voltar, vai fazer atividade, aí vai almoçar, vai tirar soneca. Elas gostam de saber e é muito bom pra gente também, porque a gente já tem tudo organizado, né, pra fazer ao longo do dia inteiro. E aí, então, a gente diminui, né, essa questão da birra, tá bom? A Lari N. Pamplona perguntou o seguinte, essa é a outra dúvida, tá? Eu prometi duas. É preciso deixar o bebê chorando sozinho no berço para fazê-lo aprender a dormir? Gente, tanta pergunta sobre isso. Muita gente perguntou sobre a questão do choro. Ai, meu Deus, e agora? E o choro? Eu vou ter que deixar chorando? É para deixar chorando? Pode. Se eu deixar, meu filho só chora e tal. Então, assim, ó, no curso eu falo sobre 4 pilares para melhorar o sono infantil. São eles: rotina, alimentação e amamentação, associação de sono e estímulo, tá? Eu vou conversar mais profundamente sobre cada um desses 3, porque hoje a gente falou sobre rotina mais especificamente, né? Na próxima aula, quarta-feira, a gente vai falar, tem muita gente falando aí chupeta e tal, associação de sono, tá? Eu vou falar na aula que vem um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, existem esses 4 pilares. No curso, existe sim um módulo sobre choro e existe mais um módulo sobre casos especiais, alguns bônus, etc.
Mas por que que eu tô falando isso? Porque nesses 4 pilares que eu falei, vocês viram que não tá aparecendo choro, né? Então, assim, quando a gente cuida do sono dos nossos filhos de uma forma bem completa, integral, quando a gente não olha só uma coisa da criança e a gente quer resolver aquilo do dia para noite, assim, quero aplicar uma vez e resolver, sabe? Não existe mágica, gente. A gente tem que trabalhar duro, sim. A maternidade é isso, é um chamado para a gente ser intencional e agir de forma não preguiçosa, olhando muitas coisas sim. E no caso do sono das crianças, é isso. A gente precisa olhar tudo isso para ajudar o nosso filho a dormir bem. Então, desculpa. Então, assim, quando a gente está cuidando da rotina, uma rotina sólida, bem consistente, uma soneca de qualidade que a criança descansa bem. Quando a gente está cuidando da alimentação da criança e a amamentação, né? Quando a gente está dando atenção para o que a criança come, que horas a criança come, como que essa refeição é feita. Quando a gente tá tirando as associações de sono, né? Então, aquelas coisas que condicionam o sono da criança, né? A chupeta, o embalo, passeio de carrinho, mamadeira, mamar no peito, enfim, quando a gente resolve essa questão de associação de sono e a criança consegue passar por todos os ciclos sem precisar de uma muleta, de uma ajuda para voltar a dormir. Quando a gente consegue observar os estímulos, né, que é o número 4 da última parte, os estímulos que a gente oferece para os nossos filhos ao longo do dia, porque como a Arielle falou, aquele tripé também inclui exercício, e exercício não é só o que a criança faz de atividade física, mas aquilo que ela faz com a mente, como ela emprega a mente dela ao longo do dia. Então, quando a gente cuida de tudo isso, quando a gente faz com que os nossos filhos tenham uma boa qualidade de atividade, quando eles se concentram, quando eles se cansam da maneira correta, então a gente dificilmente, mas muito raramente, vai precisar ou vai acontecer de uma criança chorar. E ainda assim existem várias técnicas, várias etapas, vários caminhos que a gente pode escolher. Então, o curso não é 8 ou 80, não é assim, vai ter que chorar. Claro que se alguma mãe no fim, no último módulo, depois que fez tudo, vai avaliar. Então, assim, o que eu quero dizer é que não é preciso deixar o bebê chorando sozinho no berço. Não é preciso. Se a gente trabalhar em todo o resto. Então, assim, é necessário um trabalho completo, né, dos pais para cuidar do sono dos seus filhos. Então, a gente tem que tomar isso para nós, saber que é o nosso dever, sim, ensinar os nossos filhos a dormir bem. Existem excelentes livros, existe esse curso maravilhoso que agora vocês vão conhecer, mas assim, existem muitas técnicas, muito conhecimento que a gente pode lançar mão para que isso não precise acontecer. Mas a gente tem que ter paciência, tem que começar do começo e tem que olhar para o nosso filho, olhar para nossa situação e agir, tá bom? Agir assim, um passo de cada vez. Tá bom, gente? Ai, era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar deixar essa live, além de salva no Instagram, como eu fiquei devendo o YouTube pro pessoal, eu vou ver se eu consigo subir pro YouTube amanhã. Então, quem não conseguiu, às vezes a pessoa não tem Instagram e tal, avisem, né, os amigos, às vezes que não tem Instagram e queriam tá nessa aula, que eu vou colocar no YouTube a aula certinho para vocês assistirem amanhã, tá bom? Então é isso, eu espero vocês na quarta-feira. Amanhã eu estarei no Instagram da Lourdes Cursi, do Criativa Kids Coach, tá bom? Eu vou colocar nos stories aí para vocês saberem. Ela quer fazer uma entrevista com relação ao sono. Então lá vocês vão poder aprender mais um pouco, né? Vou bater um papo com ela. E quarta-feira eu volto para falar o quê? A alimentação,
associação de sono e estímulo, tá bom, gente? Um beijo enorme para vocês e até amanhã e quarta.